Olá, preciosa! Intervalo aqui entre um atendimento e outro. Vamos conversar um pouquinho sobre: será que você está insatisfeita com a sua relação ou com a vida que você está vivendo dentro dessa relação? Vamos olhar um pouquinho para isso? Antes da gente começar, claro, vamos colocar a nossa intenção. Que esse momento sirva para aumentar o seu nível de consciência, plantar uma sementinha aí no seu coração, que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. Mas antes da gente realmente entrar nessa questão, né, da insatisfação, eu quero que você te lembrar que o método Mulher Plena e Realizada está com condição especial, tá? Então clica aí nesse link por tempo limitado, somente até domingo. Então aproveita. E já parou para pensar que às vezes a gente quer muito alguma coisa, né? Ah, quando ele mudar, eu vou ficar bem, me sentir feliz, eu vou me sentir realizada. Ah, quando eu passar no concurso, eu vou me sentir segura. E quando ele mudar essa questão, eu vou me sentir bem comigo mesma, com a minha relação. E às vezes essas mudanças que a gente tanto anseia até chega, mas não completa, não preenche. O vazio ainda continua. Deixa de fazer sentido quando a gente conquista aquele algo. Você já observou isso aí na sua vida? É, muitas das vezes a gente olha para isso no sentido de vazios existenciais, né? Parece que nada satisfaz, nada faz sentido. E vamos tentar olhar para isso com uma visão, uma perspectiva, no sentido de, às vezes a gente não quer aquilo que a gente deseja. A gente não quer aquilo que a gente deseja. Às vezes a gente quer aquilo que a gente acredita que a gente vai sentir quando a gente conquistar aquele algo. Então, às vezes a gente começa a idealizar. E aí a gente acaba pensando assim: ah, quando eu alcançar isso, eu vou me sentir feliz. Quando eu alcançar isso, eu vou me sentir segura. Quando eu alcançar isso, eu vou ter reconhecimento. Quando eu alcançar isso, eu vou me sentir realizada. E às vezes até você chega lá, você alcança, né? Você vive ali o processo, o percurso, e você chega lá. Mas quando você chega, tipo, o vazio ainda tá aí dentro. Já parou pra observar isso aí na sua realidade? Então, assim, quando a gente começa a perceber essas dinâmicas, a gente começa a entender que às vezes não é aquilo que vai fazer você se sentir completa, se sentir plena, se sentir realizada. Tá fazendo sentido aí pra você? Às vezes a gente chega lá, mas nada transborda, nada preenche. Então a gente cria aquela expectativa, né? Ai, como que vai ser quando eu alcançar isso? Quando vai ser quando minha relação estiver nesse ponto? Ah, quando vai ser quando eu me casar? Quando vai ser quando o meu marido alcançar isso? Quando ele estiver assim, quando ele for assim? E a gente acha que o parceiro vai completar, que a relação vai fazer você transbordar. E pode ser que ali no comecinho você até comece a sentir esse transbordo, mas logo esvazia, logo esvazia. Então a gente acaba colocando no parceiro aquela expectativa de que ele preencha os seus vazios e de que ele te complete de alguma forma. Você já observou que às vezes existe esse movimento aí na sua relação? Então, e o que que isso faz com você, com o seu relacionamento? Às vezes vem cobrança, vem frustração, vem mais e mais conflitos. E você ainda continua vazia, se sentindo sozinha, às vezes sentindo aquela falta de conexão. Será que você está vivendo isso no seu relacionamento hoje? Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos olhar para isso? De onde que vem essa insatisfação? Qual que é a raiz disso? E para a gente realmente tentar entrar nesse conteúdo mais denso, eu quero que você entenda o seguinte. Às vezes, você se percebeu, né? Se sentindo insatisfeita, frustrada, com expectativa, às vezes abalada.
porque às vezes você almejou, né, aquele lugar, aquela sensação, aquela situação, e quando chegou lá não satisfez. E aí você acabou se frustrando. E aí eu me percebi nesse movimento. O que que eu posso fazer? O método Mulher Plena e Realizada te ajuda a olhar para cada dinâmica dessas marcas emocionais, da sua identidade, né, das dinâmicas do seu relacionamento, do seu propósito de vida. Então aproveita que tá com condição especial por tempo limitado, tá bom? Então, de onde que vem esse... Qual que é a raiz dessa insatisfação? Vamos olhar para isso agora. Quando a raiz da insatisfação está ali naquele vazio existencial, o que que acontece internamente em você? É, parece aquela sensação de que sempre está faltando algo, de que mesmo quando tudo tá bem, parece que as coisas não fazem sentido. Será que você tá nesse lugar dessa insatisfação, com a raiz nesse vazio existencial? E o que que isso faz com o seu relacionamento? Você espera que o seu parceiro te preencha. Será que você tá assim hoje? Ai, eu me sinto sozinha, parece que a gente não tem conexão. Não tô dizendo que a relação às vezes não pode ter os problemas, com certeza, tá? Não vamos generalizar. Mas tenta olhar pra você hoje. E o que que vem por trás desse vazio existencial? Às vezes você busca, entra nesse movimento de buscar pessoas, situações, lugares para preencher aqui dentro. E muitas das vezes não preenche. E qual que é a consequência disso? Você vai ficar se sentindo frustrado. Eu quero te dizer que eu já estive aqui nesse lugar, né? Dessa insatisfação, esse vazio existencial. O que que eu fiz? Eu olhei para as minhas marcas emocionais. Eu confesso que muitas das vezes eu coloquei o meu parceiro para preencher esse vazio que estava em mim. Então, assim, é olhar para suas marcas emocionais, viver o seu processo, ressignificar suas dores, ativar a sua identidade. Perceber, às vezes, ter esse autoconhecimento no sentido de te ajudar a perceber o que que você está repetindo de padrão, qual o ciclo que tem, às vezes, feito você permanecer no mesmo lugar. Então, eu vivi esse processo, tá? E eu também conheci uma pessoa que preencheu aqui. E essa pessoa tem nome, mas não vamos entrar nisso agora, tá? Não vamos falar de espiritualidade hoje, mas na minha experiência pessoal, Jesus Cristo me ajudou muito nessa questão da minha insatisfação com raiz no vazio existencial, tá bom? Mas vamos dar sequência. Quando a raiz da insatisfação tá ali naquela desconexão consigo mesmo, o que que às vezes você acaba sentindo? Você perde o contato com os seus desejos, né? Você perde, não sabe o que que você precisa, quais são as suas necessidades, o seu valor, a sua identidade. Então você se desconecta de si mesma. E o que que isso faz com a sua relação? Você coloca o outro no centro da sua vida, você acaba vivendo por ele, vivendo para ele ali. E às vezes qual que é o pensamento? Qual que é aquela crença que fica te mantendo presa nesse lugar? É, Às vezes ele tem a vida dele, ele tem as questões dele, e aí você se sente perdida ali. É como se você precisasse colocar ele ali no centro da sua vida para sua vida fazer sentido. Então quando a gente vai olhar para a raiz disso, você tá desconectada de si mesmo. Tá fazendo sentido aí para você? Então não importa o que eu quero, é o que ele quer, tá? Vamos dar sequência então. E qual que é a consequência disso? Você acaba se perdendo, perdendo a sua identidade, se anulando. Será que você está vivendo isso na sua relação hoje? Vamos dar sequência então. A próxima raiz que eu vou te trazer aqui da insatisfação vai ser a falta de propósito. Será que você está sem esse propósito para dar sentido, significado aí para o que você faz? Será que você está deixando esse legado? Então, o que que às vezes isso faz com você? Às vezes você não sente prazer no que você faz, não se sente realizada.
Parece que é como se você estivesse fora de si, né? Tipo, só vai vivendo ali no automático. Só tem que cumprir tabela, só tem que fazer, fazer, fazer. Mas aquilo não te dá aquela sensação de missão cumprida, de que, uau, eu consegui fazer isso hoje. E a relação? A relação também se torna o centro da vida, porque você não tem um propósito individual ali. E aí você coloca o outro no centro da sua vida. Então, você acaba colocando o peso sobre esse parceiro. Ele tem que me fazer feliz. Ele tem que me fazer feliz. Será que você tá colocando esse peso aí no seu parceiro? E aí vem cobrança, né? Frustração. Você acaba idealizando algo e aquilo quebra todas as suas expectativas. E a próxima raiz da insatisfação que eu vou te trazer são as marcas emocionais, experiências do passado, que acabam influenciando na sua relação, né? Padrão, ciclo, é, que acaba interferindo. Ah, mas eu vivi isso lá atrás, lá no passado. Tudo bem. Mas será que você vem repetindo esse padrão, esse ciclo aí? Será que você tá projetando no seu parceiro algo que você viveu lá atrás? Será que você às vezes está colocando em cima dele um peso que às vezes não cabe a ele preencher esse vazio? E tá, e aí você entra nesse lugar de insegurança, de medo, de ciúme, de conflito, de controle, tá? Ah, eu me percebi nesse lugar. O método Mulher Plena e Realizada vai te ajudar a reprogramar, tá? Essas marcas emocionais, essa raiz de insatisfação. A próxima que eu vou te trazer vai ser aquela expectativa de que aquilo, aquela situação, aquela pessoa vai me completar. Quando a expectativa tá fora. Então, assim, enquanto você não olhar para si mesmo, não olhar para aquilo que às vezes vai. Aquilo, o externo pode nutrir. O externo pode nutrir. Mas enquanto existir esse vazio aí dentro, nada vai ser. Nada vai preencher. E aí, o que que isso é. O que que isso faz comigo, como mulher, como pessoa? É, Você acredita, você coloca a sua expectativa naquela situação, naquele emprego, naquela relação, naquela pessoa, naquela viagem. E quando a gente olha no quesito relacionamento, você coloca essa responsabilidade todinha ali, para que ele te complete, para que ele te nutra, para que ele te preencha. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai realmente conseguir fazer você transbordar? Pode ser que sim, mas rapidinho vai esvaziar de novo. Então, assim, às vezes a gente coloca muito isso no parceiro. E o que que isso faz com a relação? Desgaste, frustração. É, eu quero que ele mude, eu quero que ele volte a ser como antes. Porque ali no começo, às vezes, é tudo muito lindo. Você até consegue transbordar, mas esvazia, porque o vazio tá em você. Tá. E o que que vem por trás disso? Às vezes você, não encontrei essa completude nessa pessoa, vou buscar em outra. Será que tá assim? Esse parceiro não tá legal. Vou buscar me preencher com outra pessoa. E aí, às vezes, vem aquela cobrança, a desilusão, talvez uma dependência emocional ali. Tá fazendo sentido pra você aí essa questão da raiz da insatisfação? Porque muitas das vezes a gente espera do parceiro que ele nutra, que ele preencha. E aí a gente entra no ciclo de idealizar, de nos frustrar e cobrar, exigir. E a relação só vai se desgastando. E aí chega num ponto assim que às vezes você tá só jogando para debaixo do tapete para não entrar em contato com aquilo. Ou você tá naquele lugar de cobrar, exigir, 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 e às vezes o outro até faz, mas nunca é suficiente, porque o vazio tá aqui. Porque o vazio tá aqui.
Eu consegui identificar que às vezes eu tô colocando uma responsabilidade no meu parceiro que às vezes ele não vai conseguir suprir. Eu tô colocando uma expectativa nele que às vezes ele não vai conseguir nutrir. Então, assim, às vezes, às vezes tem desafios no seu relacionamento. Às vezes tem mentira, tem traição, tem realmente questões ali para ser resolvidas, comunicação. Então, assim, falta de conexão mesmo, né? Às vezes um tá indo para um lado, o outro tá indo para o outro, e aí fica aquela relação vazia mesmo. Mas tenta olhar para isso no sentido de, será que é mesmo o seu relacionamento que tá te trazendo essa insatisfação? Ou será que essa insatisfação tá dentro de você? E aí? Então, assim, quando a gente olha para esse aspecto da insatisfação dentro da relação, a gente consegue, às vezes, olhar as coisas com um olhar diferente. A relação pode ter seus dilemas, seus desafios. Mas será que é só o relacionamento que tá pesando tanto nessa questão de você se sentir insatisfeita, não realizada? Ou às vezes ficar ali naquele movimento de cobrar, exigir, esperar uma mudança, e às vezes se alimentar com a esperança e se frustrar de novo e entrar naquela repetição de ciclo. Então olha para isso. Eu parece que realmente não é só relacionamento, parece que a insatisfação tá em mim. O método Mulher Plena e Realizada vai te conduzir por essa reprogramação emocional, é, essa mentalidade de às vezes ficar presa, vai te ajudar a quebrar esses ciclos, esses padrões. Olhar para a dinâmica do seu relacionamento, para suas marcas emocionais, para o seu propósito e para sua identidade. Essa condição especial é por tempo limitado, somente até domingo. Então aproveita. Tô te esperando do lado de cá. Espero que tenha feito muito sentido aí para você.